aí, galera, EJA 6, que beleza, ó. Boa noite, coisa boa. Nós temos aqui 3 convidados maravilhosos para esse nosso encontro deste 12 de agosto, né? É dentro do romantismo, lógico, do romantismo brasileiro. É a segunda geração do romantismo. Valeu? Que bom! E tem também nossas atividades, né? Para vocês executarem essas atividades, conversarem com os colegas professores, né? E confirmarem, né, essas atividades, tá bom? Então, o romantismo brasileiro é na poesia, evidentemente, né? Que tem também a prosa, mas nós ainda estamos nesse campo da poesia do romantismo. Vê aqui, opa, pode liberar aí, meu diretor. Ah, chegou, prontinho. Aqui. Ótimo. Passando, ó, olha aí. Pra gente só fazer um remember, né? Lembrar vocês as 3 gerações, né, da poesia do romantismo. É uma poesia bonita, né? A primeira geração que nós conversamos aqui, que foi o grande nome Gonçalves Dias, né? Um belo poeta do romantismo, é o mito do romantismo na poesia, o Gonçalves Dias, né? Ele é o gigante, né, que foi o nosso encontro. E aí tem um outro momento da poesia do romantismo que é um momento diferente, ele é mais introspectivo, é mais individualista, né? Não teve aquele olhar para a natureza, né? No sentido da construção da nossa identidade nacional, como fez Gonçalves Dias, por exemplo, né? É tanto que os temas são muito diferentes. São temas mais pessoais, né? Olha aí, ó. Aqui, galera, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Mais pessoais, né? São temas mais individualistas. São temas, assim, mais voltados para o eu, né? Aquela coisa bem egocêntrica, né? E marcada de pessimismo, lógico, né? Aí o eu, ele é o inimigo cruel, né, do poeta, né? Porque esse eu, esse ego, melhor dizendo, né, o ego é o inimigo que levou muitos deles, né, desse tempo a doença e morte, lógico, né? E há momentos assim estranhos, né, coisas góticas estranhíssimas, perturbadoras, né? Então você tem aí essa geração chamada byroniana. É a geração da morte, da bebida, do tédio, né? da orgia, da dúvida, mas também lembrando a infância. E uma coisa curiosa, a questão do amor, né? Muitos deles tinham medo de amar e tal, né? E eu destaquei os 3 nomes assim mais conhecidos, né? O Álvares de Azevedo, que é o número 1, né, dessa geração byroniana, que é a segunda geração, né, que é também chamada, mais conhecida por ultra romantismo, né? Ultra. Você vê o exagero, né? O excesso. Esse excesso com outras atitudes configurou o que chamamos de mal do século, né? Morrer jovem, de tuberculose, causando, digamos assim, aquela tragédia, né, na família, né? E foi o que aconteceu com essa galera aí, gótica, satânica, né? Que mexeu muito na época, né? Na primeira metade do século XIX, né, as famílias sofreram muito com esses intelectuais jovens, que
morriam muito cedo. Né? A faixa é de 19 a 27. Isso é algo inominável, né? Morrer de 19 a 27 é algo estúpido. Né? E tem repercussão disso também no Piauí. Tem um poeta magnífico de Oeiras, né? Morreu aos 27. Né? Tuberculose, né? Dentro desse quadro aí de farras e tudo mais, né? E produção poética. Né? Então você tem o Álvaro de Azevedo, que é o number one, digamos assim, desse comportamento. Morreu com 21. Imagine. Casimiro de Abreu, né? Tem até a cidade onde ele nasceu, que tinha um outro nome, mas que de lá, depois da morte dele, mudaram o nome da cidade. Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Né? Uma das cidades do Rio de Janeiro, do estado. Né? Do estado fluminense. Né? E aí tem o outro nome, que viveu um pouquinho mais de 30 anos, teve filhos, né? Teve 2 relacionamentos. Né? Do primeiro morreu o filho dele. Uma tragédia na vida dele. Né? E aí vem um segundo relacionamento. Mas ele foi a óbito. 32 anos, mais ou menos. Que é o Fagundes Varela. Né? Então, feita esta apresentação aqui dos 3 grandes autores da segunda geração, que é a geração byroniana, por influência do inglês muito famoso, mito, né? Lord Byron. E tem também a presença de um francês muito famoso, é Alfred Musset. Daí. Então esses 2 autores europeus foram assim, sei lá, devastadores na vida desses jovens, né? Intelectuais, né? Do ultra-romantismo. Então, capta bem as intenções, né? Temáticas dessa poesia pessimista, estranha, né? E bem caracterizadora de atitudes rebeldes, né? De inconformismo, de instabilidade, de insegurança desses jovens. Né? Imagine o Casimiro de Abreu. Todos fizeram cursos superiores, outros se formaram, outros não conseguiram. Essa coisa louca. Né? O Álvaro de Azevedo estudou Direito. Né? Casimiro de Abreu se formou na Europa, voltou. Varela estudou no Recife, enfim. Jovens intelectuais que provocaram tragédias na própria vida, né? E na vida da família, evidentemente. Até nesse clima aí de peso, né? de atitudes estranhas ao comportamento normal e às regras familiares, né? Que nós vamos mostrar textos do Álvaro de Azevedo, textos conhecidos, e ele já esteve no Enem, hein? Do Casimiro de Abreu, né? Como hoje nós temos o oráculo mais extraordinário, que é o Google, quando você abre o Casimiro de Abreu, você tem tudo. Né? A cidade, tem as estatuazinhas dele, tem as praças, tem o museu dele lá, que não faltam as obras dele, evidentemente. Né? E então, tem o Varela, continua também publicações dele. Né? Porque o Varela, ele já é de transição. Né? Já é fechando a segunda geração e abrindo para a terceira geração. Observe bem o detalhe. O Varela, ele cultivou esses temas mórbidos aí da segunda geração, mas também cultivou temas já no campo social, né? Que o grande nome é Castro Alves, da Bahia, e tem o Sousander de Eja 6,
do Maranhão, hein? Grande poeta, nossa, um intelectual de nível extraordinário, Sousandrade, né? Que bom, pois ótimo, né? Lá, olha aí, é parecido até com o Roberto Carlos, olha aí o jeito dele aí, essa foto, né? Segunda geração, ultra romântica, egocêntrica, né? Ultra romântica, egocêntrica e individualista daquele jeito. Ego, né? Nasceu em 31 e foi a óbito em 52. É uma vida curtíssima, né? Coisa absurda, 21 anos, tem nem o que falar. E olha o título desse poema máximo da segunda geração do romantismo brasileiro. Lembrança de morrer. Ora, mas quem vai se lembrar de morrer? Paciência, né? Mas o título é perfeito, né? Para a temática que ele desenvolve, né? Tão pessimista, né? Tão diferente, né? Das propostas do romantismo. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, né? Os eufemismos aí são lindos, né? Quando rebentar-se a fibra, o coração, quando o coração parar, que o espírito enlaça a dor vivente, né? Não derrame por mim nenhuma lágrima, em pálpebra demente, que coisa, né? E nem desfolhe na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Todo tempo eufemismo, né? Interessante, né? É algo assim curioso, esses eufemismos do Álvares de Azevedo, jovem prodígio, né? Na escola ele era o espanto, extraordinário, super, né? Era um orgulho para a família, evidentemente, né? Mas é uma tragédia, né? Ele de férias foi andar a cavalo na fazenda, caiu e se arrebentou. E dessa queda ele morreu nos braços da mãe dele. Isto é, não foi de tuberculose, foi por conta da queda, mas juntou tudo, né? Uma vida muito doidona, em São Paulo, eu estudava direito em São Paulo. Começou estudando letras no Rio de Janeiro, né? Aí foi parar em São Paulo. Fez cada loucura no curso de direito em São Paulo, no Largo de São Francisco, em São Paulo, né? E aí, quase terminando o curso, volta para o Rio de Janeiro de férias, leva essa bruta queda de cavalo, né? Quebra ossos para tudo que é lugar, da fossa ilíaca, terrível, né? E infelizmente, né? Foi a óbito, foi uma tragédia para a família, evidentemente, né? E aí está a lembrança de morrer. É mole, quem vai se lembrar disso? E continua o texto dele. Ó tu, que a mocidade sonhadora do pálido poeta deste flores, se vivi, foi por ti, e de esperança de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos. Esse negócio do romantismo é um negócio curioso, desse excesso de imaginação, esse negócio de virgem, coisa muito distante, né? Filha do céu, eu vou amar contigo, mas coisa de adolescente, né? Mas esta estrofe agora é demais. Dá uma olhadinha, galera, olha aí, Eja 6. Incrível, né? Descansem o meu leito solitário, né? Que eufemismo, né? Descansem o meu leito solitário. Sabe muito bem o que é, né? Na floresta dos homens esquecida, cemitério.
à sombra de uma cruz e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Tá aí, que excesso de imaginação, né? Foi poeta, sim, não tenha dúvida, muito cerebral, né? Sonhou muito, tipicamente romântico. E amor na vida, tá mentindo, isso aí não tem sentido. Morre com 21, deu tempo a amar ninguém. Amou muita coisa, né? Não, menos a parte carnal, corporal, etc. Né? Amou tudo, né? Natureza e tudo mais. Mas amar mesmo corporal, físico, etc., coisa nenhuma, né? Mas é uma estrofe muito interessante. Chama muito a atenção essa estrofe, né? Certamente inspirou muitos autores da época, né? Jovens poetas, adolescentes, né? Porque é um epitáfio, né? Aí, né? Você está diante de um epitáfio. Vou escrever aqui ao lado para você lembrar o que é isso, né? Epitáfio. Aê! Né? É o epitáfio do Álvares de Azevedo. É exatamente aí que está a grandeza dele, né? Essa capacidade que ele teve, né? Estética e artística, né? Na construção dos versos. E chega nessa estrofe impressionante. Descansem o meu leito solitário. Que é o jazigo dele, né? Na floresta dos homens esquecidos. Né? O cemitério. À sombra de uma cruz. Né? E escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Muito bom. É um epitáfio muito famoso esse aí, né? Imagine, que coisa, né? Deixou o livro, né, mal organizado, que é muito jovem, né? Não teve tempo de organizar a obra, né? O livro ficou assim meio estranho, né? Mas publicou, conseguiu, né? Eu tenho a obra dele, né, completa, né? Escreveu também uma peça para o teatro, não é de qualidade, né? Não tem qualidade. E um livro de contos, né, góticos, estranhos, né? Que é Noite na Taverna. Né? O título já é bem legal, né? Noite na Taverna. Isso aí os góticos adoram. Né? A galera teen, gótica, né? que tem esse contato com esses contos, né? Contos satânicos, góticos, né? Do Álvares de Azevedo, são atitudes rebeldes da juventude, dos teens, que gostam de se vestir em cores assim, pretas e tudo, né? Estranhas, lembrando as imagens, as cenas, né? De Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Que legal, né? Que bom. Então tá aí, marcou bem aí. E é bom você verificar os textos. A galera aí da EJA 6, os alunos EJA 6, né? Porque tem questões aí para depois releia os textos, né? Depois e vá para as questões, responda as questões, converse com os professores, né? E saboreiem bem esses três autores da segunda geração do romantismo brasileiro, né? Que é a geração byroniana, né? Uma geração muito curiosa, estranha, diferente, né? Não tiveram compromissos com o Brasil recém-independente, né?
carente de autonomia, né, de tudo, eles não deram contribuição nesse sentido aí. Ficaram mais egóticos, né, mais individualistas. Não viram essa realidade externa. Né. Esse é um detalhe muito interessante, muito curioso. Tá bom? Pois vamos lá, hein? Aqui eu trouxe o soneto, né, dele, Álvares de Azevedo, que é um soneto, acho que é o ponto mais alto, né, síntese do baironismo, né, do ultra-romantismo. É um soneto assim que sintetiza, é como se fosse assim uma espécie de profissão de fé do ultra-romantismo. Acredito que vocês já começaram a leitura do soneto, né? E então vão aprofundando a leitura e percebendo, né, essa atitude individualista do poeta, né? Já da morte, não sei por que os caras invocam logo a morte, logo, né? Que é um tema, parece que é o tema preferido do ultrarromantismo, né? Já da morte, o palor, né, cor, né, me cobre o rosto, né, a cor do morto, né? Nos lábios meus o alento desfalece, surdo da agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Que texto, né? Estranho, né? Essa coisa do leito em balde, no macio encosto, tento o sono reter. Já esmorece o corpo exausto, que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Você vê o pessimismo como é cruel, né? O adeus, né? O teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenho os olhos meus na escuridade. Que clima, hein? É clima de cemitério. Que coisa, né? Dá-me a esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu já não vive. Que coisa! Como é que o adolescente é esse Álvares de Azevedo? É mesmo um prodígio, viu? Muito curioso, né? Muito interessante. Bom, é a geração byroniana, né? Por estranho que pareça, é um texto que dá a síntese, né, desse comportamento, né, de jovem rebelde que vê na morte escapismo, né, é a saída. Então tá aí, é um texto, um soneto muito conhecido, né, é o ponto alto, né, e tem questão do Enem. Eu fiz uma adaptaçãozinha aí, porque estava um pouco troncha. Lógico que eu não vou responder, né? Então você tem o soneto que ele vai, né, mostrando que não tem como, né? A morte vem mesmo e ele vai. Né? Então o núcleo temático do soneto, né, é típico da segunda geração. É incrível. E que o soneto ele traz um conteúdo que não é só para aquela época, lógico. Né? Diante de uma situação irreversível, não tem para onde escapar. Né? Então ele trata desse assunto. Ele tenta reter, mas não consegue.
Não tem como não virar a página, digamos assim. Que beleza, né? Pois tá aí, já vocês vão conversar, né? Releia o soneto, né? Dê a resposta, converse com os colegas professores, né? E então entenda melhor e mais profundamente essa geração individualista, subjetivista, byroniana, ultra romântica. Valeu? Vamos passando. Nosso outro convidado, olha aí, é o Casimiro de Abreu. Aí, lá a cidadezinha do Rio de Janeiro, né? Conhecida como Casimiro de Abreu. 1839, né? O ano do nascimento do Machado de Assis. Olha, 1839. Mas o Machado virou o século, né? Morreu em 1908. E ele, olha, tá brincando. Olha que loucura. Né? Não tem sentido, né? Coisa absurda, né? Aí vai uma coisa complicada, né? Casimiro de Abreu. Características e temas. O que chama mais atenção no Casimiro, ele publicou o livro dele um ano antes de morrer. É o livro Primavera, só poesias. Né? Bem romântica, simples, ele é extremamente acessível. Né? É pátria, família, natureza, amor, medo, saudade, etc, etc. É tão interessante o Casimiro de Abreu, ele é o poeta mais expressivo, né? Mais simples, mais comunicativo da literatura brasileira. Né? Ele é ótimo, muito puro, muito ingênuo, muito sincero. Né? E o que aconteceu? Tornou-se um poeta super popular. Admirado. Nossa! A cidadezinha vive em torno dele, do nome dele, das obras, né? O turismo. E é porque não é aquele gigante da literatura brasileira. Mas lá ninguém entra na cidadezinha para não comprar o souvenir. Né? Chaveirinho, livros, tudo dele. Né? Toalha, olha, incrível, né? Como exploram bem, né, o turismo literário, o que é uma raridade, né? Nós não temos isso em Teresina, né? Poderiam explorar o Torquato Neto, Mário Faustino, né, da Costa e Silva, né, tudo isso. Mas nós não temos assim um local, né, que pudesse vender esses produtos e tudo mais. Tem os livros na livraria e tal, né? Mas não tem esses detalhes assim, do turismo literário, do chaveirinho, do lenço, da toalha, essas coisas assim, não tem. Mas lá em Casimiro de Abreu, ninguém entra lá para não chaveirinho, tudo isso. Né? Tudo. Sacolinhas, as coisas mais bonitas, carteira de botar o dinheirinho, essas coisas, cartão, etc. Lá tem tudo, incrível. E tá aí a linguagem mais expressiva da literatura brasileira. É o poeta mais comunicativo da literatura brasileira, é o Casimiro de Abreu. E vamos conhecer Primaveras. Ele também tentou uma peça de teatro, mas sem rumo, né? Camões e o Jau. Uns botam até um acento, fica Jaú. Não sei onde arrumaram isso. Né? Mas tudo bem. Né? E eu trouxe aqui o texto mais espetacular do Casimiro de Abreu. Meus 8 anos. Quem é que não se lembra dos 8 anos? Né? Todos da EJA 6 aí, né? Meus 8 anos. Que maravilha, que beleza, né? Oh, que saudade! Isso era para ser cantado assim. Os da viola, né, os cantadores, nossa, levavam esses autores para o Nordeste todo cantando, né?
Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida. Os modernistas, nossa, intertextualizaram tudo os autores do romantismo, principalmente Casimiro de Abreu e Gonçalves Dias. Que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos dias do despontar da existência. Né? Respirar uma inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, bom, um hino de amor. Que ótimo, né? É uma delícia isso. Grandes poetas do modernismo intertextualizaram meus 8 anos. Ninguém resistiu. Essa delícia de comunicação da infância. Né? Galera, eu também ninguém resiste. Vocês também não, né? Olha a atividade, ó. Leitura, né? E aqui tem questões, né? O romantismo predominou essa temática, né? Da fuga, né? Sair da vida adulta, né? E a fuga tem vários sentidos no romantismo, né? Tem a morte, tem a infância, né? Fuga para a Idade Média, de todo jeito. Né? E essas duas questões captam essa temática do romantismo. Então tá aí com vocês, né, essas duas questões. Releiam o texto, né? Converse com os colegas professores, exerçam a leitura e a análise. Tudo certinho? Façam isso, hein? Tem outra questão aqui, a terceira questão. Meus 8 anos. A terceira questão. Aqui só para marcar aqui, lembrando a vocês aí, né? Olha aí. Não perca, hein? As estrofes lá, né? Reflete que ideia de infância, né? Nossa, é uma coisa maravilhosa, né? Tá bom demais para vocês exercitarem análise, interpretação e intelecção. É a cara da gente. Todo mundo já teve 8 anos. Né? Então, mais outra questão, né? Quarta questão aí. A poesia de meus 8 anos é de fácil assimilação. Né? O estilo é muito doce, muito musical, né? Espontâneo, simples, muito popular. Admirável, né? E ele usou a medida dos versos de uma maneira muito curiosa, né? Porque é um verso popular, para cantar mesmo, né? E aí a galera aí já se lembra da Idade Média, né? Das cantigas medievais, os versos populares, né? Só lembrar que a resposta vem imediato. Valeu? Lembre-se disso, hein? Que bom. Tem mais. Olha aqui o nosso outro convidado. Olha aí. Fagundes Varela. 1841. Foi a óbito em 1875. Né? Foi problemático, mas era um galã, aquele pop. 2 relacionamentos, o filho do primeiro morreu, foi um choque muito grande, uma tragédia para ele. Ainda teve um segundo relacionamento complicado. Né? Eram jovens cultos, classe média, né? Tinha um dinheirinho bom no bolso, aquela coisa toda. O que eu adoro em ti, ouve, é tua alma, pura como o sorriso de uma criança. Alheio ao mundo, alheio aos preconceitos. Rica de crenças, rica de esperança. Bonito.
Fagundes Varela. Muito bom mesmo. Vamos ver o restinho? Aqui, né? Como eu tinha dito para vocês, ele é um poeta de transição, hein? É um poeta de transição entre a segunda e a terceira geração. Ele fica no ultra-romantismo, então também tem seus momentos assim de tédio, angústia, desesperança, né? Muita elegia. Mas tem também a questão da pátria, natureza, né? Uma linguagem forte também, então em alguns momentos ele é condoreiro, né? Na linguagem, né? E pátria, né? Natureza. Mas o grande poema dele, ó, é este aqui, o Cântico do Calvário. Esse aqui é o que a gente chama a atenção de vocês, né? É o poema, um grande poema elegíaco, triste. Elegíaco nesse sentido aqui, triste. É um texto impressionante. Tá bom, EG6? Vamos conhecer um pouquinho o texto, né? Cântico do Calvário. O título já é fantástico, né? O Calvário lembra Nosso Senhor, na crucifixão dele, né? Morre a criança do primeiro relacionamento. Isso foi uma coisa absurda, né? Emiliano, o nome do menino, né? E olha o que ele escreveu para ele. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Que texto, né? Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, né, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. O texto é longo, belíssimo, né? É a elegia mais famosa da língua portuguesa, né? E da literatura brasileira. Um texto magnífico. E tem questões, hein? Está aqui uma questão tipo Enem, você tem o texto, né? E aí vem uma questão bem no perfil das questões do Enem, né? Tá vendo aí? Que ótimo, né? Tá aí a questão. O poema Cântico do Calvário, né? Aqui bem destacado para você lembrar aí da atividade aí. Foi escrito em homenagem a Emiliano, né? O primeiro filhinho dele, do primeiro relacionamento. 3 meses de vida. Nossa! O poeta conduz o leitor para uma profunda tristeza e inconformismo. Por que podemos afirmar que sobre esse aspecto da morte da criança, o eu lírico constrói um poema romântico? Olha, é uma pergunta e tanto, hein? EJA 6 é com vocês. A galera toda da EJA 6 aí, quem estiver assistindo, né? Que gosta de literatura, gosta de leitura, né? O romantismo brasileiro aí é muito rico nessa segunda geração. Então releia o texto com cuidado. E diante dos comentários, né? Você vai inferindo, tirando conclusões e responde bem. E converse com seu professor, né? Mostre, argumente, né? E as respostas vêm naturalmente, né? Tá bom? Olha, EJA 6, que bom, né? Nesses minutos maravilhosos com o romantismo brasileiro da segunda geração. Galera, ó, até o próximo encontro. Valeu, hein? Tchau.